Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Igreja Presbiteriana Memorial, através do programa Igreja Remota, chegando até você, chegando até a sua casa, até o seu ambiente de trabalho, até o seu ambiente de repouso, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, para adorarmos ao Senhor, entoarmos louvores ao seu nome e refletirmos em sua palavra. Neste momento faço a leitura do Salmo de número 30, versos 4 e 5. Salmo 30, versos 4 e 5, assim diz o Senhor: Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em todo tempo, tempo de alegria ou de choro, de alegria ou de tristeza, em todo tempo nós devemos louvar ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Meu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Alegrar-se no Senhor a minha alma. A minha alma. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é bom e faz convergir todas as coisas para o nosso bem. Nós te adoramos, Senhor, porque somente Tu és Deus. E nesta hora o que a Ti peço é que recebas os nossos cultos, receba a adoração que a Ti é prestada a partir dos nossos lares e seguindo esta liturgia. Recebe cada ato de culto, Senhor, como agradável a Ti. Fala-nos em cada uma das partes, fala aos nossos corações por Tua misericórdia e graça, e que as nossas vozes sejam recebidas como louvor e aroma suave às Tuas narinas santas. Em nome de Cristo e para a glória dele nós oramos. Amém. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens dei
Esse é o tempo de contrição e nós faremos a leitura do Salmo de número 30, versos 6 a 10. Salmo de número 30, versos 6 a 10, assim diz a palavra do Senhor. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo à cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Curve sua cabeça, feche seus olhos, clame ao Senhor e Ele lhe atenderá, Ele lhe socorrerá, Ele lhe auxiliará, Ele perdoará os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por teu infinito amor, que recebe com carinho este povo. Pureza de tua glória venha em minha vida. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao dormir e acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela medita, faz de mim pequeno Cristo, de tão dia ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado
sempre. Amém. Este é o tempo de dedicação ao Senhor, quando refletimos sobre o quanto o Senhor tem nos protegido, nos amparado e o quanto nós temos dedicado ao Senhor as nossas vidas, o nosso tempo, os nossos recursos, a devolução dos dízimos, a entrega de ofertas. E neste tempo de isolamento, nós temos contribuído através dos meios que a tecnologia possibilita, quais sejam depósito, transferência eletrônica, PicPay. Faça uso destes meios, contribua com a igreja, contribua com o Evangelho e através da sua fidelidade o Senhor continuará sustentando a sua causa, o seu reino, tanto aqui na cidade quanto no sertão e em toda a obra missionária. Louvemos ao Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
Senhor nosso Deus e Pai, toda a honra e glória pertence a Ti. Seguro estamos que o Senhor está conosco, o Senhor nos livra de todo o mal, o Senhor nos protege, nos toma por Suas mãos. Senhor, nesta hora Te agradecemos pela provisão e Te agradecemos por aqueles e aquelas que têm entregue os seus dízimos, têm entregue as suas ofertas, possibilitando a manutenção dos trabalhos desta igreja. Nós Te louvamos, ó Deus, por aqueles e aquelas que têm se colocado diante de Ti para servir-Te com mais fidelidade nestes dias, através das mídias, das redes sociais, do testemunho, da evangelização, através das profissões de risco. Ó Deus, estende a Tua mão sobre os profissionais que atuam nestes dias de pandemia, nestes dias difíceis. Tenha, ó Deus, misericórdia dos pais de família que lutam pelo sustento em meio à crise econômica que está afligindo a nossa nação. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Acalenta-nos, alimenta-nos através da Tua palavra. Fala-nos através do pastor Isaac, que ele não fale de si, mas fale a partir de Ti, é iluminado pelo Teu Espírito Santo, e que o ensino seja por nós acolhido, seja por nós entendido, apreendido e posto em prática. Continua conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo e para a glória dele nós oramos. Amém. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos desta feita para ouvirmos a palavra do Senhor e louvamos a Deus porque podemos ter as mídias sociais para podermos ser instruídos esta noite nos seus lares através da palavra do Senhor. Peço aos amados irmãos que abram vossas Bíblias no Evangelho conforme Marcos, no seu capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Dando continuidade, Marcos capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, assim diz a palavra do Senhor. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a a mão e lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhes tirariam a vida. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo, eterno, bondoso e maravilhoso Deus, graças Te damos, Senhor, porque nós podemos nesse instante ouvir a Tua voz através da Tua santa palavra. Ó Deus, nos instrui, nos dá o discernimento, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já Te agradecemos. Amém. Uma busca desesperada por um transplante de coração. É assim que o dramático filme Um Ato de Coragem, ele tem o seu enredo. Nesta ficção cinematográfica, temos um personagem interpretado pelo autor Denzel Washington. E esse ator interpreta um pai que tem um filho de entre 8 e 9 anos, acometido de uma doença cardíaca. O seu coração, ele não consegue bombear o sangue, e ele então precisa desesperadamente de um novo coração. Este filme me chama muito a atenção porque ele traz à luz algumas reflexões,
muito embora seja uma ficção, há questões reais que vivemos em nossos dias. Esse pai, John Keel, desesperado com o seu filho Mike, acometido dessa doença, é levado então para um hospital. E ao escolher então o transplante, ele se depara com uma dura realidade de um sistema de saúde. Nós vemos neste filme a dura realidade do sistema de saúde. Médicos que deveriam estar preocupados em salvar vidas, diretores de hospitais que deveriam estar preocupados em justamente serem alento e socorro para as pessoas, técnicos de enfermagens, enfermeiros, que deveriam então estar alegremente servindo para salvar vidas. Na verdade, há todo um sistema que visa um único propósito: o lucro. Este pai não tem então um plano de saúde, ou na verdade um seguro adequado, e não há cobertura para ele. Em um ato desesperado, este pai vai então até aquele hospital para que o seu filho entre na tão sonhada lista dos transplantados. Pegando uma arma, este pai se dirige, toma então como refém algumas pessoas do hospital, da área de emergência. E então a grande mídia está presente, a polícia é chamada. Ele pede então que o seu filho seja levado aonde ele está. E ele está disposto, no ápice no filme, ele está disposto a tirar a sua vida, colocando então munição na arma. Ele inclusive diz aquelas pessoas que estão acometidas, ou na verdade feitas de reféns por ele: meu intuito nunca foi matar ninguém, tirar a vida de ninguém, mas eu estou disposto a tirar a minha própria vida. Se for para meu filho viver, eu tiro a minha própria vida. Meus amados irmãos, o contexto desse filme, embora sendo uma ficção, onde nós vemos todo um sistema engendrado, todo um sistema que agora visa o lucro, mas não a vida, que se importa com o mecanismo, mas não com a sua finalidade de existência. É mais ou menos então o que nos traz o enredo desse texto que acabamos de ler. Nós estamos trabalhando, estamos ao longo desses domingos pregando acerca do Evangelho escrito por Marcos. Este Evangelho que tem uma tônica justamente dinâmica, onde ele traça a concepção de um Jesus dinâmico, que constantemente está em ação, seja na cura, seja na expulsão de demônios. Jesus está constantemente em ação. Este evangelho é escrito para os romanos. Portanto, nós vamos vislumbrar uma tônica de Marcos aqui, demonstrando que este Jesus Cristo, ele tem poder, ele tem autoridade. E isso é muito importante para um leitor romano. Ver então autoridade e poder deste que é apresentado. Mas o que significa propriamente esse texto que estamos trabalhando no capítulo 3, dos versos 1 a 6? Ele, na verdade, é uma continuação de um bloco que iniciou no capítulo 2, no seu verso 1. Ou seja, Jesus começando então a entrar em confronto com os fariseus e com também os saduceus, os herodianos. Então estes grupos, eles começam a entrar em confronto com Jesus, porque neste momento Jesus
no seu capítulo 2, ele perdoa pecados. Nós vamos ver 5 histórias que chegam no seu ápice nesse capítulo 3, 5 embates com os fariseus. E tudo se inicia, porque como pode este homem dizer que perdoa pecados? Ele cura um paralítico de 38 anos que estava cometido da sua enfermidade. Ele também come com publicanos e pecadores. Os seus discípulos, eles não jejuam. Ele também permite que os seus discípulos comam em dia de sábado e se alimentem das espigas. Então percebam que há um confronto aqui. E agora culmina nessa história acerca deste homem com a mão ressequida, ou com a mão mirrada, ou com a mão aleijada. Meus amados irmãos, aqui é uma continuidade desta feita em relação ao sábado, pois no final do capítulo 2, é nos apresentado 2 informações muito importantes. Primeiramente, o sábado foi criado por conta do homem, e não o homem por conta do sábado. E Jesus é Senhor do sábado. Diante dessa pequena introdução, nós meditaremos sobre o seguinte tema: um coração endurecido, a dureza de um coração, a dureza de um coração. E quais são as características? Como podemos então vislumbrar a dureza de um coração endurecido? Primeiramente, neste coração reside malícia e maldade. Reside malícia e reside maldade. Acompanhe comigo os versos 1 e 2. De novo, entrou Jesus na sinagoga. De novo, entrou Jesus na sinagoga. Esse texto ele está em paralelo com os 2 outros evangelhos sinóticos. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12, dos versos de 9 a 14, e também o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 6, dos seus versos 6 a 11. E essas informações são importantes, porque nós vamos correlacionar aqui. Primeiramente, ele está na Galileia, em Cafarnaum. E, de novo, ele entrou em uma sinagoga, Jesus entrou em uma sinagoga, é porque era o seu costume estar constantemente em sinagoga, que era lugar de ensino. Vale lembrar aqui, então, que a sinagoga, ela era um ambiente para o aprendizado da palavra do Senhor, para momentos de oração. E Jesus, então, era um rabino, um mestre. O próprio Lucas vai colocar dessa seguinte forma, que ele estava ali para ensinar. Então, para se ter uma ideia da estrutura da sinagoga, era como fosse uma estrutura circular, onde o mestre, aquele que ensinava, ficava no centro, sentado, ensinando as pessoas. E então, o rolo da lei, da palavra, ele era então lido, uma parte da palavra, e depois então este rabino, este mestre, seja da sinagoga ou seja convidado, ele iria então explicar aquela passagem. Depois nós tínhamos momentos de oração, de súplicas. Então aqui estamos diante de um costume de Jesus, de ir à sinagoga, de ensinar a palavra. De novo entrou Jesus na sinagoga. E o texto vai nos dizer: e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos.
Aqui é um dado importante. Lucas, ele vai tratar esse homem como esta mão ressequida, a mão direita. Quando nós vamos observar alguns escritos, o Evangelho, conforme os Hebreus, um livro apócrifo, ele vai nos trazer uma informação de extrema importância, que este homem, na verdade, ele era um pedreiro, e esta mão direita era uma mão de trabalho. E este livro, este Evangelho, conforme os Hebreus, um livro apócrifo, que também é defendido por muitos comentaristas, ele traz essa informação dizendo que este homem implorou a Jesus para então ser curado, para que ele pudesse ter dignidade de trabalho. Lembrando que a enfermidade também era vista pelos judeus como sendo algo de maldição. Então a enfermidade trazia a repulsa para com as outras pessoas. Esta pessoa também não poderia cultuar a Deus como se deveria. Ela era reclusa da sociedade porque ela era vista como maldita. Mas ainda há uma outra informação que muitos comentaristas vão defender, que na verdade este homem foi levado pelos fariseus, ou seja, foi plantada uma armadilha para Jesus. Os fariseus, eles então levaram aquele homem até a presença de Jesus, porque é dito anteriormente que Jesus curou todas as pessoas em Cafarnaum. Então este homem foi, na verdade, plantado, foi levado como isca, para que Jesus então caísse na condenação da lei acerca do sábado. Este homem da mão mirrada, da mão aleijada, da mão atrofiada, os seus nervos então, o sangue ele não circulava, parecia uma garra, mas ele tinha ressequida uma das mãos. O verso 2 então é o ápice desta primeira parte que estamos trabalhando, desse coração maldoso, desse coração malicioso. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Olha o que é importante aqui. Momento do dia de sábado, sinagoga, ensino da palavra, momento de ouvir a voz do Senhor, momento de ser instruído pela palavra do Senhor, momento de estar com o coração cativo a ouvir a voz de Deus, momento de se curvar e de reverenciar ao Senhor, momento de orar, de pedir perdão, de compartilhar dores. Estes homens vão à sinagoga não para adorar a Deus. Perceba que esse coração malicioso, esse coração maldoso, esse coração perverso, eles não estão ali para cultuar a Deus. Eles não estão ali em dia de sábado para reverenciar a Deus. Eles não estão ali em dia de sábado para ouvir a voz do Senhor. Eles não estão ali para se arrepender dos seus pecados. Eles estão ali com o coração endurecido, maquinando, tramando para pegar Jesus em algum mal feito. A externalidade do cumprimento da lei. Perceba que os fariseus, eles acrescentaram, e aí é o Talmud, eles acrescentaram 39 leis para o cumprimento do sábado. Dentre elas, inclusive, vejam só,
Existia até uma quantidade, um limite de milhas que você poderia andar no dia de sábado. Cerca de 1.320 metros. Se andasse mais do que isso, era pecado. E então aqueles homens estavam ali tramando. Percebam o que é um coração endurecido. O que é a dureza de um coração. É um coração que não reverencia a Deus, que não se volta a ouvir a palavra de Deus, que não está cativo à voz do Senhor, que não está então regozijando-se na presença do Senhor. Mas um coração, quando está na casa do Senhor, está na verdade maquinando, tramando, julgando. Eles tinham a externalidade da lei, mas não tinham o princípio, o temor da lei e o amor a Deus. Mas a dureza desse coração, ele não só está em um coração maldoso, malicioso, que trama, que não reverencia. A dureza de um coração, a sua característica também está na sua insensibilidade. Acompanhe comigo então os versos 3 e 4, para nós verificarmos esta insensibilidade. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. O que é importante aqui é que Jesus não se intimidou com a presença daqueles homens e pediu que aquele homem que implorou a Jesus que trouxesse novamente sã a sua mão ressequida, lhe curasse. Jesus não se intimida e pede que esse homem vá para o meio, vá para o centro, para que todos vejam, para que todos testemunhem do poder de Deus. E disse Jesus ao homem: vem ao meio. E ele então vai dizer: vem para o meio. Mas aqui, quando Jesus ele vai então interpelar esses homens, ele então vai dizer a esses homens e perguntar a eles, porque eles perguntaram a Jesus. Ele disse: Jesus, para ver o que curaria e ver se ele curaria em dia de sábado. Mas Jesus sondava os corações. Jesus sabia o que estava na mente deles. E Jesus então vai dizer a estes homens: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? O que é interessante aqui é que, quando nós olhamos para Mateus, no seu capítulo 12, nos seus versos 11 e 12, ele não vai ter esta proposta, mas ele vai interpelar os fariseus, dizendo o seguinte: ora, por acaso tendo um homem uma ovelha, e esta ovelha cai em uma cova, em um dia de sábado, vocês porventura salvariam esta ovelha? Quanto mais a vida de um homem. Percebe então que Jesus, sondando o coração, ele vai no âmago destes homens e dizendo: se vocês se propõem, se dispõem a salvar uma ovelha, pensando no lucro que teriam, quanto mais eu não salvaria e não faria um bem a um homem. Eles então são interpelados por Jesus, porque Jesus sondava-lhes o coração.
E o que Jesus então está dizendo, se no sábado devemos fazer o bem ou fazer o mal, é porque aqui justamente Jesus está dizendo que ele estava fazendo um bem àquele homem. Ele estava então dando àquele homem dignidade e curando, porque Jesus é Senhor do sábado. E o sábado não está acima dos homens, mas o sábado está subordinado aos homens, porque o sábado foi criado por conta dos homens. Mas aqueles homens, eles não só não queriam fazer o bem, mas maquinavam o mal. Eles estavam interessados em pegar Jesus na lei, na quebra do mandamento. Eles não só não queriam fazer o bem àquele homem. E vejam vocês que terrível quando nós olhamos para essas 39 leis que são colocadas como um jugo para este sábado. Não se poderia socorrer alguém enfermo no dia de sábado, a não ser que ele já estivesse morrendo, moribundo, perto da morte. Vejam que coisa terrível era esse legalismo. Pois Jesus está dizendo, enquanto eu tenho a fazer o bem a este homem, vocês tramam e estão sempre em fazer o mal. É neste contexto que ele segue. Mas ele vai prosseguir o texto. Ele vai assim nos dizer: mas eles ficaram em silêncio. Mas eles ficaram em silêncio. Meus amados irmãos, terrível coisa é quando o nosso coração é insensível, quando temos a dureza do nosso coração, e nós, diante de uma necessidade, diante daquele que sofria por uma enfermidade, estes homens preferiam muito mais salvar ovelhas do que a homens, muito mais atender a necessidades pessoais e a legalismos do que a homens. Eles ficaram em silêncio, nada eles responderam. Percebam que coisa terrível. Mas a dureza de um coração não é só um coração malicioso, maldoso. Não é só um coração insensível e indiferente. Mas também a dureza de um coração é marcado por um coração orgulhoso. Acompanhe comigo os versos 5 e 6. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Jesus então olha para aqueles homens, para os fariseus. E perceba que aqui no grego é interessante porque o grego vai trabalhar essas duas palavras. Jesus tem dois sentimentos antagônicos. Primeiramente, indignado. Aqui significa irado. Jesus se ira com aqueles homens. Jesus se ira com o coração malicioso, com o coração maldoso, com o coração indiferente e insensível. Mas essa ira é passageira. Essa ira é momentânea. Contanto que essa ira seja justa, ela é passageira. Mas ele usa outro sentimento para Jesus: indignado e condoído.
Condoído aqui é a expressão para entristecido, para abatido. Ou seja, e este sentimento, ele é contínuo, não passageiro como a ira. Vale lembrar Jesus na cruz, diante dos seus tosqueadores, diante daqueles que dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse sentimento aqui, ao mesmo tempo que ele se ira, é Jesus também tendo compaixão daqueles que estão com o coração endurecido, com o coração maldoso, com o coração perverso, com o coração insensível. É Jesus se irando por um tempo, mas se compadecendo constantemente desses homens, com a dureza do seu coração. E disse ao homem: estende a mão. E estendendo a mão, lhe foi restaurada. Apesar de todo esse cenário de dureza de coração, de Jesus então estar em uma situação que poderia ser constrangedora, ele sendo perseguido pelos fariseus, ele não deixa de cumprir o seu propósito e atender à necessidade daquele homem. Estende a mão, e estendendo a mão, lhe foi restaurada. Perceba então, Jesus em um dia de sábado, atendendo à necessidade, sendo então compadecido com este homem. Mas esse coração que é endurecido, a dureza desse coração, percebam aonde esse coração vai chegar. Vai se dizer no verso 6: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhes tirariam a vida. Percebam o que é um coração endurecido, o que é a dureza de um coração. Ele não só é maldoso, ele não é só indiferente, mas ele é altivo e orgulhoso a tal ponto que ele está disposto a se unir com um dos seus piores inimigos. Porque quem eram os herodianos? Os herodianos eram justamente um grupo que defendia a dinastia de Herodes, ligados a Roma, inimigos dos fariseus, inimigo dos escribas, porque também Lucas vai incluir aqui os escribas, porque os herodianos eles defendiam a helenização do povo judeu, o império romano, e os fariseus e os escribas, eles eram contra o domínio romano, contra a helenização do povo de Deus. Mas esse coração, ele está altivo a tal ponto, ele está orgulhoso a tal ponto, que ele é capaz de se unir ao seu pior inimigo, para cumprir o seu plano perverso. Eles tramavam com os herodianos para ver como iria matá-los. Meus amados irmãos, esses homens, os fariseus e os escribas, eles testemunharam um milagre, eles viram prodígios e maravilhas, eles estavam diante do Messias prometido, eles eram conhecedores da palavra, eles viam em Jesus justamente a testificação daquilo que lhes foi prometido. E no entanto,
o seu coração permanecia de pedra, permanecia endurecido. Ou seja, eles não tinham vida. Eles estavam preocupados com as aparências, com a norma, com o sistema, e não olharam para o princípio da lei. Constantemente eles estavam querendo pegar Jesus em falta. Há algumas lições, meus amados irmãos, que precisamos extrair desse texto para as nossas vidas, para os nossos dias. Primeiramente, a quem se dirige a esse texto? Eu faço uma pergunta para trazer as aplicações. Esse coração endurecido, a dureza desse coração, não está nos gentios. Esse texto não aponta para isso, mas a dureza desse coração está no meio daqueles que se consideram povo de Deus, naqueles que se consideram então conhecedores de Deus, naqueles que se consideram adoradores de Deus. Este coração endurecido está diante daqueles que então professam a Deus como Senhor, não fora da igreja, mas dentro da igreja. E então, a pergunta que eu faço é: como você está vindo para a igreja? Muitos fazem questão da defesa implacável do dia do Senhor, do domingo, onde não se pode comer, onde não se pode sair, mas quando chega na igreja, fica procurando acusação, não se volta para adorar a Deus, não se volta para louvar a Deus, não se volta para ser edificado pela pregação da palavra, mas fica olhando para os erros e defeitos, fica olhando para que música está sendo tocada, qual é o erro daquela música, como o irmão do lado está vestido, quais foram os erros cometidos na pregação, como foi a concordância ou a regência, quais são as roupas usadas, e se esquece que a casa de Deus é momento de adoração, é momento de oração, é momento de ouvir a palavra do Senhor, é momento de ser edificado pelo Senhor. E aí a sua externalidade, todo o seu legalismo, de nada serve, porque o seu coração, ele está maquinando julgar, não está vindo para adorar. Quando temos essa atitude, Deus não recebe o nosso culto, porque a nossa motivação está no julgo. Mas há um segundo aspecto também, que esse texto trabalha. Claro que não é errado nós julgarmos, porque essa concepção de eu não julgo ninguém, isto não é bíblico, porque nós devemos julgar sim, aquilo que é heresia, o que não é heresia, através da palavra do Senhor. Mas há um outro aspecto também, nós não podemos ser indiferentes, insensíveis às necessidades dos outros. Não podemos ser cumpridores da lei, dos mandamentos do Senhor, e não nos compadecermos com a necessidade dos outros. Não podemos então ser legalistas a tal ponto de olharmos só para a lei e esquecermos, não só sermos da ortodoxia, mas também termos a ortopraxia. Nosso evangelho precisa ser prático, precisa ser olhado para o outro, precisa se compadecer do outro. Não um evangelho teórico, não um evangelho voltado para si, mas para Cristo e para o corpo, que é
a sua igreja. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, ele deixa claro que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Quanto mais nós devemos servir uns aos outros, não há separação entre justamente aquilo que é o Evangelho para Deus, daquilo que é a prática. Mas há um terceiro aspecto, uma prática que devemos ter também. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso coração diante do Senhor, diante das nossas tradições? Pois nós temos o costume de defender anos e anos de prática e não observarmos se isso é bíblico. Não é a quantidade de tempo de igreja que temos, não são as práticas que vivemos que determina aquilo que agrada a Deus, mas sim aquilo que a palavra instrui para nós. E o nosso coração deve estar não altivo, não orgulhoso, mas disposto a aprender, submisso e cativo à palavra, sempre voltado então para a compreensão daquilo que Deus requer de nós, e que nós não fiquemos defendendo tradicionalismos, mas que nós proclamemos o Evangelho. Ao voltar então para o filme Um Ato de Coragem, aquele pai estava prestes a tirar a própria vida, mas o filme já deu a solução do problema, pois o filme não inicia com uma história da família, o filme não inicia com um filho precisando de um coração, mas o filme inicia com uma tragédia de uma jovem que está em uma estrada, e ela então é cometida de um acidente do seu veículo, onde o caminhão bate, e ela então é levada, o seu corpo é levado para ser então os seus órgãos, e ela é doadora. E o que é interessante dessa história é que todos os seus órgãos, todos os seus ossos estão intactos. E na conferência dos órgãos, o coração está perfeito. Ela tinha apenas 26 anos. E mais surpreendente ainda, naquele ápice do pai ou não tirar a vida para dar o seu coração para salvar o filho, eis que o coração daquela jovem que morrera antes, de 26 anos, tem o mesmo sangue compatível, B positivo, com o filho Mike, daquele pai. E então o coração, ele é providencialmente trazido para aquele jovem. É claro que houve punição para o pai pelo seu ato, de ter então colocado pessoas. É claro que houve punição nesse sentido, mas há algo interessante neste filme, que alguns poderiam dizer que seria o acaso, mas quando nós voltamos para a nossa fé e na realidade de nossa vida, sabemos que as coisas não acontecem pela coincidência, pelo acaso, pelo universo conspirando ao nosso favor, mas as coisas ocorrem pela providência de Deus, pelos decretos de Deus. Nas pequenas coisas Deus nos supre. E ora, meus amados irmãos, e então você pode estar angustiado, você que não tem a Cristo, pode então estar angustiado e perguntando: o que faço para ter então este novo coração? Como faço então para ter um coração não endurecido, não uma dureza do coração? A resposta é: nada você pode fazer. Nada você pode merecer este coração. Pois Saulo de Tarso, quando estava a caminho de Damasco, não estava indo buscar a Deus, mas perseguir a igreja. E foi a graça do Senhor que o alcançou. Meus amados irmãos, eu gosto muito de um texto, e finalizo com este texto, que está em Ezequiel 36, do seu verso 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei
dentro de vós o espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. É a graça do Senhor. Nada podemos fazer para o nosso coração ser transplantado pelo Senhor, mas é Ele que nos dá este coração. Só o Senhor, meus irmãos, poderia então quebrantar o coração daqueles homens. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender a sua santa palavra, sabendo que é o Senhor que nos traz um novo coração. E que o tempo de igreja não nos traga um coração endurecido, um coração cauterizado, um coração mecanizado, um coração que esqueceu o primeiro amor, mas que constantemente esse novo coração bata como sendo um coração recém-transplantado. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque o quanto a Tua palavra nos ensina, e o que a Tua palavra nos ensina é que só o Senhor, ó Pai, pode nos dar um novo coração. Só o Senhor, ó Deus, pode quebrar as amarras e os grilhões. Só o Senhor, ó Deus, pode acender a chama do verdadeiro Evangelho e não nos deixar cair, Senhor, em um coração maldoso, em um coração malicioso, em um coração indiferente, em um coração altivo e orgulhoso. Só o Senhor pode nos dar um coração cativo ao Senhor, amável ao Senhor e à sua igreja, um coração obediente, um coração adorador do Senhor. Obrigado, Pai. Fica conosco. É assim que nós te oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e as divinas consolações do Santo Espírito, esteja sobre a vida de cada um de vocês e todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Esta era a transmissão que tínhamos preparado para este domingo à noite, na esperança, na expectativa e na certeza de que o Senhor mesmo falou ao seu coração, o Senhor mesmo abençoou a sua casa, o Senhor mesmo comunicou a sua vontade. Desejamos uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana em que você esteja mais próximo do Senhor, uma semana em que você esteja em comunhão com a sua família e com os irmãos em Cristo, uma semana em que você tem a possibilidade de acompanhar a uma das várias transmissões que temos. São 16 transmissões semanais. São meditações bíblicas às 18 horas, alusivas ao aniversário da nossa igreja. São pequenos grupos às 20 horas, de segunda a quinta. Reunião de oração, quinta às 15 horas. Reunião de casais, sábado às 20 horas. São as dominicais, 9 e 10, e a escola dominical às 10 horas. Próximo sábado, permitindo o Senhor e dentro daquilo que as circunstâncias viabilizarem, nós estaremos fazendo uma transmissão especial, alusiva aos 28 anos da nossa igreja. Ore ao Senhor para que Ele nos abençoe, receba a nossa gratidão e abrevie estes dias de pandemia. Tenha uma semana de paz, uma semana de bênçãos.
tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, celebramos o Rei Jesus, nasceu pra nos salvar. que Deus envolva em seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus envolva em seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Envolve seu amor e a paz, enxague o coração e a terra.